Olá pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Olha eu aqui novamente, Adão Azevedo com sua AC Soluções, trazendo para vocês mais uma ferramenta para você que é produtor, técnico ou lojista do agronegócio, tá bom? Nós trazemos hoje para vocês essa ferramenta que é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da beterraba. Então, fiquem aí. Curtam, compartilhem esse vídeo e fiquem aí para vocês conhecerem mais essa nova ferramenta que a AC Soluções traz para vocês, tá bom? Então vamos lá, conhecendo a nossa ferramenta. Olha só, como vocês sabem, a plataforma, das nossas planilhas é que são quase todas do mesmo jeito, mudando somente os dados, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de calcular a adubação em si, eu tenho que calcular a quantidade de corretivos, tá? Mas olha só, lembrando que a primeira coisa que eu tenho que fazer também é coletar a amostra de solo e mandar para o laboratório. Então pessoal, só que mesmo antes de coletar a amostra de solo é necessário que eu faça o teste de campo. Eu faço o teste de campo com os implementos que eu vou utilizar para incorporar o calcário. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho disponível na propriedade um determinado trator e tem a grade, tá? Antes de definir a profundidade de coleta de amostra de solo, eu tenho que fazer o teste de campo com esse implemento e esse trator para verificar até que profundidade, esses equipamentos vão conseguir incorporar o calcário. Mas lembrando que a profundidade eu tenho que medir tomando como referência não o solo já fofo, e sim o solo da área lateral que ainda não foi gradeado. Então eu fiz uns 2 cortes com a grade, e verifiquei que em relação ao solo que ainda não foi gradeado, que a profundidade de corte foi de 20 centímetros. Então a partir de então eu defino que a camada de coleta de amostra de solo vai ser de 0 a 20 e de 20 a 40 centímetros. Após enviar o boletim para o laboratório, a análise, o solo para o laboratório, e tendo em mãos já o boletim de análise, eu vou verificar qual a CTC do meu solo na camada de 0 a 20. Lembrando que a CTC deve estar em centimol-C por decímetro cúbico. Se por acaso no boletim enviar algum dado em milimol-C por decímetro cúbico, basta dividir o valor por 10 para converter para CTC em centimol-C por decímetro cúbico, tá bom? Então vamos ao meu boletim de análise. Então, aqui eu tenho o seguinte, a CTC desse solo meu em centimol-C por decímetro cúbico é 4 e a saturação de bases V1 é 36. Então eu venho aqui, coloco aqui 4, tá? E aqui 36, tá? Bom, PRNT do calcário. O PRNT eu vou ligar para a empresa que atende minha região, e vou verificar com eles qual o PRNT do calcário que eles fornecem. Vamos supor que eu fiz isso e a empresa diz que o PRNT do calcário deles é de 85%, tá? Profundidade de incorporação. Se eu coletei a amostra de solo na camada de 0 a 20 centímetros, eu também vou ter que incorporar esse calcário na camada também de 0 a 20 centímetros. Então aqui eu coloco 20. Pronto. Aqui eu tenho a quantidade de calcário em tonelada por hectare, vocês podem ver aí, 1,6. E aqui eu tenho a quantidade de calcário em grama por metro quadrado, 160 gramas. Olha só pessoal, mesmo a cultura da beterraba tendo o sistema radicular que não vai explorar a camada mais profunda de solo, eu sugiro que, havendo necessidade, vocês façam a aplicação de gesso. Para quê? Para que esse solo esteja pronto, em condição adequada, que a camada subsuperficial esteja em condição adequada para a próxima cultura que vocês forem fazer rotação, com a cultura da beterraba. Vamos supor, por exemplo, o milho, tá? Se você faz essa correção com gesso, o sistema radicular do milho vai poder explorar uma profundidade maior de solo, o que vai permitir maior desenvolvimento e melhor produtividade, tá? Mas vocês
vão precisar de dados do boletim de análise de solo, né, da camada subsuperficial, ou seja, de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, tá? E vocês só vão realizar a gessagem se o cálcio na camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros apresentar nível abaixo de 0,5 centimol/C ou o alumínio apresentar nível acima de 0,5 centimol/C e ou se a saturação de base na camada de 20 a 40 ou 30 a 60 estiver abaixo de 35%, tá? Olha só, se por acaso isso, abaixo de 35%. Só que para calcular a necessidade de gesso, eu vou precisar conhecer o teor de argila da camada subsuperficial de 20 a 40 ou 30 a 60 em grama por quilo. Se por acaso o teor de argila vir em percentual ou decagrama por quilo, vocês multiplicam por 10. Então vamos supor que o meu teor de cálcio na camada subsuperficial esteja abaixo de 0,5 centimol/C, alumínio acima de 0,5 e a saturação de base, né, V1, né, abaixo de 35%. Então, apresentando essa condição, vindo, vamos supor que o teor de argila esteja em 220 ou em 22%. Então, eu vou multiplicar esse teor de argila por 10, que vai ser igual a 220. Então, eu coloco aqui, ó, 220. Pronto, por que eu vou calcular? Porque o nível de cálcio está abaixo de 0,5, alumínio acima de 0,5 e saturação de base abaixo de 35%. Então, 22% vezes 10, 220 gramas por quilo. Aqui eu tenho a quantidade de gesso em tonelada por hectare, 1,1. A quantidade de gesso em quilo por hectare, 1.100. E a quantidade de gesso em grama por metro quadrado, 110. Beleza? Vamos continuar então, pessoal. Olha só, aqui eu tenho algumas sugestões de espaçamento, ou seja, espaçamento entre fileiras de 0,20 metro, de 0,20 a 0,25 metros e entre plantas de 0,10 a 0,15 metros. Então, vamos supor que eu vá utilizar espaçamento entre fileira de 0,20, tá? 0,2, 0,20, coloca aqui. E entre plantas de 0,10, ou seja, 10 centímetros, 0,10 metros. Aqui eu tenho a quantidade de plantas por hectare, 500.000, tá? Certo? 500.000 plantas por hectare. A quantidade, né, o número de metros lineares, 50.000, tá? E aqui tem uma recomendação de adubação orgânica. Aqui recomenda que eu faça a aplicação de 60 metros cúbicos de esterco de gado curtido por hectare, o que equivale a 6 litros por metro quadrado. Se vocês forem utilizar cama de frango ou esterco de frango, vocês podem reduzir essa quantidade em 1/4, ou seja, ao invés de 60 metros cúbicos por hectare, vocês aplicam somente 15 metros cúbicos por hectare. Pessoal, vamos lá, continuando. A planilha recomenda aqui que eu faça a aplicação de 100 kg de nitrogênio por hectare. Então, eu vou escolher como fonte de nitrogênio a ureia. Então, coloco aqui, ó, 100. Automaticamente aqui diz que eu vou ter que aplicar 227,3 kg de ureia por hectare, o que equivale a 22,7 gramas por metro quadrado. Adubação fosfatada. Olha, pessoal, para a recomendação de adubação fosfatada, eu vou precisar saber o teor de argila no meu solo, né, na camada de 0 a 20 centímetros, e também o teor de fósforo. Lembrando que o boletim deve informar o teor de fósforo no solo que foi extraído pelo método Melish, tá bom? Então vamos lá para o meu boletim de análise de solo. Olha só, pessoal, aqui diz o seguinte, que o meu teor de fósforo no solo está em 8,5 mg por decímetro cúbico, tá? E o meu teor de argila no solo está em 16%, beleza? Teor de argila está em 16%, então eu venho aqui, ó. Se o meu teor de argila no solo está em 16%, então eu estou nessa faixa aqui, ó, entre 16 e 35. Se o meu teor de fósforo no solo está
em 8,5 miligrama por decímetro cúbico, então está nessa faixa aqui, ó, entre 6,7 e 12. Se está nessa faixa entre 6,7 e 12, a classificação do meu fósforo no solo é baixo. Sendo baixo, a planilha recomenda que eu faça uma aplicação de 300 kg de P2O5 por hectare, tá? Eu vou usar como fonte de fósforo o superfosfato simples, então eu coloco aqui, ó, 300, tá? Aqui a planilha informa que eu tenho que aplicar 1.875 kg de superfosfato simples por hectare, o que equivale a 187,5 gramas por metro quadrado. Pessoal, olha só, como o superfosfato simples contém cálcio na composição, automaticamente eu já estou jogando 337,5 kg de cálcio por hectare. Como o superfosfato simples também contém enxofre na composição, automaticamente já estou jogando 187,5 kg de enxofre por hectare. Pessoal, agora nós vamos para a nossa recomendação de fertilizante potássico. Olha só, a planilha traz para vocês a leitura do potássio tanto em miligrama por decímetro cúbico quanto em centimol-C por decímetro cúbico. Isso porque há boletins que traz o nível de potássio em miligrama e há laboratórios cujo boletim informa o nível de potássio em centimol-C, certo? Então vejamos a seguinte situação aqui do nosso solo. O nível de potássio no nosso solo, que está aqui, está em 19,1 mg por decímetro cúbico. Se está em 19,1, eu vou aqui na linha da miligrama por decímetro cúbico. Se está em 19,1, está nessas faixas, entre 16 e 40. Então, a classificação do nosso potássio aqui é baixa. Sendo baixa, a planilha recomenda a aplicação de 240 kg de K2O por hectare. Bom, eu vou escolher como fonte de potássio o cloreto de potássio, então eu coloco aqui, ó, 240, tá? Gente, automaticamente eu sei que eu vou ter que aplicar 413,8 kg de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 41,4 kg por metro quadrado. Pessoal, olha só, se eu fosse utilizar como fonte de potássio de K2O o nitrato de potássio, eu teria que verificar que a quantidade de nitrogênio que eu estaria jogando junto com o nitrato de potássio por hectare, para fazer o abatimento dessa quantidade recomendada aqui, beleza? Para que eu não esteja aplicando excesso de nitrogênio desnecessariamente. Bom, gente, agora nós vamos verificar o nosso nível, né, e a nossa interpretação para micronutrientes. Bom, pessoal, vamos verificar os nossos níveis de micronutrientes, tá? Aqui é o seguinte, o meu nível de boro no solo está em 0,2 mg por decímetro cúbico. O meu nível de zinco está em 0,2 também. O meu nível de ferro 160,6, o meu de manganês em 1,9 e o de cobre em 0,2. Vamos lá agora. Aqui eu tenho recomendação na planilha somente para zinco, molibdênio, cobre e boro. Somente para esses micronutrientes para a gente fazer a interpretação. Bom, o meu zinco está em 0,2. Se está em 0,2, é menor ou é menor que 0,4. O meu cobre está em 0,2. Se está em 0,2, é menor que 0,3. O meu boro está em 0,2. Se está em 0,2, está nessa faixa entre 0,16 e 0,35. Então, meu zinco e cobre, a classificação é muito baixo e o meu boro é baixo. Bom, sendo o meu zinco muito baixo, aqui recomenda que eu aplique 3.000 gramas de zinco por hectare. O cobre recomenda que eu aplique 1.300 gramas por hectare. Se o meu boro é baixo, aqui recomenda que eu aplique 1.100 gramas por hectare, tá? Independente do nível de molibdênio no meu solo, aqui recomenda que eu faça a aplicação de 270 gramas por hectare. Vamos lá então. Vamos supor que eu escolha como fonte de boro o ácido bórico. Então, coloca aqui, ó, 1.100. Tá? Vamos agora para a fonte de zinco. Aqui, como vocês viram, eu vou ter que aplicar 3.000 gramas de zinco por hectare. Vou escolher como fonte
aqui o óxido de zinco, 3.000, tá? Vamos lá. Cobre, aqui diz que eu tenho que aplicar 1.300 gramas por hectare. Vou escolher como fonte de cobre o óxido cuproso. Botar aqui, ó, 1.300, tá? E como fonte de molibdênio, vou escolher o trióxido de molibdênio, 270, tá? Pronto. Pessoal, então, eu escolhi como fonte de boro o ácido bórico. Então, aqui diz que eu tenho que aplicar 6,47 kg de ácido bórico por hectare, o que equivale a 0,65 gramas por metro quadrado, tá? Eu escolhi como fonte de cobre o óxido cuproso. Então, eu vou ter que aplicar 1,46 kg de óxido cuproso por hectare, o que equivale a 0,15 gramas por metro quadrado. Eu escolhi como fonte de molibdênio o trióxido de molibdênio, tá? Então, vou ter que aplicar 0,41 kg de trióxido de molibdênio por hectare, o que equivale a 0,04 gramas por metro quadrado. Como fonte de zinco, eu escolhi o óxido de zinco. Então, vou ter que aplicar 6 kg de óxido de zinco por hectare, o que equivale a 0,6 kg por hectare. Pessoal, se vocês escolherem o FTE-BR12 como fonte de micronutrientes, vocês vão escolher, né? Como o FTE-BR12 contém todos os micronutrientes, vocês então vão escolher a maior quantidade recomendada, tá? Porque aqui vai aparecer FTE-BR12 para todos os nutrientes, os micros que vocês estão vendo aqui. Então vocês vão escolher a maior quantidade recomendada, porque aí vocês estarão atendendo aquele micronutriente para a maior quantidade recomendada e os demais com sobra, tá bom? Mas eu sugiro vocês evitar que se trabalhe com fontes que contenham múltiplos micronutrientes, porque vocês vão estar aplicando uma quantidade a mais de alguns micronutrientes que às vezes é desnecessário. Então, por isso eu sugiro que trabalhe com fontes, né, puras de micronutrientes, como óxidos, sulfatos, né, e molibdatos, enfim. Vamos lá, pessoal, e nitratos também, né, no caso nitrato de zinco. Vamos lá, pessoal. Continuando então, tá? Aqui nós temos uma sugestão de distribuição dos fertilizantes. Olha só, pessoal, como vocês viram, eu escolhi como fonte de fertilizante nitrogenado, eu escolhi como fonte a ureia. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 136,4 kg por hectare, o que equivale a 13,6 gramas por metro quadrado, tá? Eu escolhi como fonte de fósforo superfosfato simples. Aqui diz que eu tenho que aplicar 1.875 kg por hectare, o que equivale a 187,5 gramas por metro quadrado. Vocês viram que eu escolhi como fonte de potássio o cloreto de potássio. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 413,8 kg de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 41,4 gramas por metro quadrado. Beleza? Bom, vocês viram que eu escolhi como fonte de boro o ácido bórico. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 6,47 kg por hectare ou 0,65 gramas por metro quadrado. Como fonte de cobre, eu escolhi o óxido cuproso, vocês viram lá. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 1,46 kg por hectare ou 0,15 gramas por metro quadrado. Como fonte de molibdênio, vocês viram que eu escolhi o trióxido de molibdênio. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 0,41 kg de trióxido de molibdênio por hectare, o que equivale a 0,04 gramas por metro quadrado. Como fonte de zinco, vocês viram que eu escolhi o óxido de zinco. Então aqui diz que eu tenho que aplicar 6 kg de óxido de zinco por hectare, o que equivale a 0,6 gramas por metro quadrado. Isso tudo na fase de pré-plantio ou plantio, tá bom? E na cobertura, pessoal, após 30 dias após a germinação, aqui diz que eu tenho que aplicar 90,9 kg de ureia por hectare, tá? O que equivale a 9,1 gramas por metro quadrado.
Olha só, pessoal, se vocês forem utilizar o MAP como fonte de fósforo, vocês devem aplicar metade da dose no plantio e a outra metade da dose na cobertura 30 dias após a germinação. A produtividade esperada para esse sistema de adubação, esperada é de 40 toneladas por hectare, mas pode chegar a uma produtividade bem maior dependendo dos demais tratos culturais e do parcelamento que vocês fizerem da adubação, tá? Independente do nível no solo, recomenda-se a fertilização com fontes de molibdênio, como eu já falei anteriormente. Olha só, gente, todas as planilhas da AC Soluções utilizam como base dados de publicações já conhecidas. No caso dessa planilha, para a cultura da beterraba, nós utilizamos dados da 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa do ano de 1999, nos itens 18.1.1, sugestão de adubação para hortaliças, e 18.1.9, recomendação de calagem e adubação para a cultura da beterraba. E como vocês viram novamente, produtividade esperada 40 toneladas por hectare. Pessoal, olha só, espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula tutorial, e se vocês gostaram dessa planilha, e quiserem adquirir essa ou alguma das nossas outras 43 planilhas de cálculo de adubação que nós temos disponível, ou seja, para 43 culturas diferentes, ou alguma de nossas planilhas de balanceamento de dieta, como por exemplo a planilha de balanceamento de dieta para bovino de corte de leite, planilha de balanceamento de dieta para avicultura, suinocultura caipira, suinocultura convencional e avicultura de postura, é só entrar em contato conosco pelo telefone 77 99189 1849, que toda a equipe da AC Soluções estará pronta para atender o pedido de vocês, tá bom? Aguardo então o contato de vocês no nosso telefone 77 99189 1849. Se você gostou dessa planilha, dessa videoaula tutorial, peço que vocês cliquem aí, compartilhem, comente, tá? E entre em contato conosco que estaremos esperando a ligação de vocês, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo produto, se assim Deus permitir. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo produto. Fui!